A guerra civil que se seguiu à tomada de poder pelos bolcheviques obrigou à adoção de uma política econômica especial de emergência que se denominou "comunismo de guerra". Como o comunismo de guerra não se coadunava com a construção econômica em tempos de paz, o 10º Congresso do Partido Comunista da Rússia deliberou em março de 1921 substituir o sistema de contingenciamento, fundamento do comunismo de guerra, pelo imposto em espécie e conceder aos camponeses o direito de venderem livremente os excedentes de seus produtos depois de pago o imposto. Assim se deu o primeiro passo na transição da política do comunismo de guerra à NEP. Em linhas gerais, a nova política econômica na União Soviética após o abandono do comunismo de guerra praticado durante a Guerra Civil incluiu a devolução das pequenas explorações agrícolas, industriais e comerciais à iniciativa privada, tentando assim desesperadamente fazer a nascente União Soviética sair da grave crise em que se achava mergulhada. No 11º Congresso do PCOS, Lenin surpreendentemente admitiu que o Estado soviético era, abre aspas, como um carro que não seguia na direção que o motorista desejava, mas era como se outro o dirigisse, alguma mão misteriosa, sem lei, que nem Deus conhece. O carro não obedece mais à mão do condutor, fecha aspas. Estas eram as palavras trágicas de um homem que acreditava ter descoberto as leis que governavam o movimento do veículo do Estado, que pensava saber em que direção seguia, mas que subitamente descobriu que a máquina estava fora de controle. Sua reação foi aumentar a força de suas mãos sobre o volante. Lenin sugeriu ao Comitê Central eleger Stalin para uma posição recentemente criada, a de secretário-geral. Acreditava que Stalin era um hábil motorista, pois suas capacidades tinham sido testadas durante a Guerra Civil. No panfleto Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, Lenin ridicularizava os debates que ocorriam em 1920 sobre o caráter ditatorial do Estado soviético. Para ele era, abre aspas, ridículo e infantil, fecha aspas, discutir se havia uma ditadura do partido ou dos trabalhadores, a classe líder das massas. Isto, dizia ele, era como discutir se é mais importante sua perna esquerda ou seu braço direito. Segundo Heller e Neckrich, Lenin dissimulava, pois sabia muito bem que o braço direito era mais importante. Abre aspas, opor-se à necessidade de um forte poder central, à ditadura e à unidade de vontade tornou-se impossível. Fecha aspas. A liberalização da economia, depois da adoção da NEP, foi acompanhada de uma nova onda de terror. A NEP e a Tcheca eram duas faces de uma mesma moeda, na primeira metade do século XX. Era preciso deixar claro que o Estado proletário, a corporificação do progresso, estava sempre correto em relação aos Estados capitalistas, que eram a corporificação da reação. O que quer que fosse que o Estado soviético fizesse, estava de acordo com as aspas, leis da história, e portanto suas ações eram plenamente justificadas. Com a NEP, fortemente apoiada por Nikolai Ivanovich Bukharin, a cor da moeda não mais era vermelha, mas a da ferrugem, vermelho desbotado, significando alguma variação para menos comunista. A NEP removeu os torniquetes que haviam cortado totalmente a circulação da economia, a desnacionalização dos pequenos negócios e de algumas indústrias de médio porte, a legalização do comércio privado e dos negócios com outros países rapidamente restauraram a produção e a circulação das mercadorias. As pessoas se admiravam com a miraculosa abertura de lojas e o pronto reaparecimento das coisas desejadas e há muito esquecidas. Abre aspas, tudo à venda, para todos, pão, peixe, carne com a qualidade de antes da guerra, fecha aspas. Havia competição com as produções estatais. Em 1923, 77% das vendas por atacado eram conduzidas pelo Estado e 15% de forma privada. Já no varejo era 83% privado e somente 7% controlado. O dinheiro reapareceu e adquiriu um valor que havia sumido. Em fevereiro de 1924, uma série de reformas monetárias introduziu uma nova unidade, um rublo com valor fixo valendo 10 rublos de antes da guerra, lastreado em ouro do governo. Os tempos, aspas, cor de ferrugem, chegaram ao mesmo tempo à hierarquia de valores criada pela Revolução e velhos valores foram restaurados. Os capitalistas foram aceitos pelo governo soviético, embora não lhes fosse permitido poder político. Eram os Nepmanov, homens da NEP. Momentaneamente tinham dinheiro e isto os diferia dos demais.
mas não sabiam até quando, pois viviam aos pés de um vulcão. Estas informações demonstram como o comunismo sempre foi igual, repete-se sempre. Assim é na China, no Vietnã e Cuba. Ocorre que os chineses são um povo muito mais pragmático do que os russos, malgrado a burrice e radicalização de Mao Tse-tung. Sempre foram comerciantes e financistas de primeira e sabem manter seus capitalistas satisfeitos sem grandes ameaças à frente. Os vietnamitas, também muito práticos, se ressentiram tanto de sua vitória sobre os Estados Unidos que chamaram os capitalistas de volta via Taiwan e Hong Kong, e hoje seu país é dominado comercialmente. A NEP, entretanto, provocava enormes ressentimentos e descontentamentos no interior do partido. Parecia uma traição completa dos ideais revolucionários. Bukharin foi violentamente criticado. A pergunta que pairava era: quem exerce realmente o poder? De acordo com as teses de Marx, a ditadura do proletariado, mas para Lenin era a ditadura do partido, a vanguarda do proletariado. Temos aqui uma visão totalmente nova, leninista, a do partido de vanguarda. A ideia de eliminação da classe capitalista só subsiste em mentes ignorantes que ainda acreditam que o comunismo tem algo a ver com as teses do Capital de Marx. A maioria não percebe que estávamos em nosso país dentro deste processo em marcha acelerada. A cooptação dos empresários através da corrupção é a preparação até o partido de vanguarda atingir o ponto de hegemonia. Os empresários estariam incluídos, sem que percebessem, na velha política econômica, a NEP de Lenin. A insatisfação começou a aparecer. Karl Radek ficou indignado quando um trabalhador independente, respondendo a um agitador comunista, disse, abre aspas, não, nós não estamos tentando libertar os capitalistas e proprietários de terra. Queremos liberdade para nós mesmos, trabalhadores e camponeses, liberdade para podermos comprar o que precisamos, para podermos trabalhar com o que quisermos e para podermos viajar de uma cidade a outra. Fecha aspas. Os comunistas que protestavam contra a NEP eram, segundo Lenin, abre aspas, conquistadores bárbaros que queriam destruir e não absorver a cultura do povo conquistado. Atacava os comunistas por sua falta de sofisticação, fecha aspas, querendo dizer, abre aspas, pela falta de conhecimento dos métodos administrativos para dirigir o Estado e a economia, fecha aspas. A razão para a péssima capacidade de gerenciamento era, aspas, arrogância comunista. A arrogância do conquistador que pensava que tudo que ele fazia estava certo e que todos os problemas poderiam ser resolvidos pela força. Alexei Rykov dizia que nunca se podia confiar 100% em Lenin. Abre aspas, Vladimir Ilyich trairá qualquer um, abandonará qualquer coisa, mas sempre em nome da revolução e do socialismo, permanecendo leal apenas à ideia fundamental, socialismo-comunismo, fecha aspas. A NEP e a Tcheca representavam os dois lados do conflito dialético, liberdade econômica relativa versus política totalitária, tese e antítese em busca de uma síntese, o Estado totalitário e o terror até que a tese engolisse a antítese. Ou vice-versa, em aspas, lógica dialética, tudo é sempre possível. Em 1928, Stalin liquidou a NEP, reestatizou a economia e relançou a campanha de coletivização e estatização forçada na agricultura, promovendo o Holodomor, a grande fome ucraniana, onde pereceram em torno de 6 milhões de camponeses. Foi preciso novamente o terror para, abre aspas, forçar os homens a serem livres, fecha aspas, na coletivização forçada da agricultura levada a efeito por Stalin, depois de ter liquidado com a NEP em 1928. De 1930 em diante, ele tentava fazer os camponeses aceitarem as virtudes superiores do Estado soviético e aceitarem iniciar uma nova ordem econômica que estava sendo criada pelo Estado. A ideologia bolchevique deu ao terror duas dimensões adicionais. Primeiro, uma estratégia da luta de classes vista como um conflito armado, no qual o uso da força era tão natural quanto em qualquer outra atividade bélica. Segundo, desde que a base estava na relação entre grupos individualizados, chegar à dominação por uma classe só poderia ser conseguida pela reestruturação da sociedade. A coerção por tropas e a eliminação da aristocracia não eram nada originais, repetiam a Revolução Francesa. O original era a decisão de criar uma nova base para a ordem social na qual os antigos conflitos de classe simplesmente não pudessem existir. O objetivo era, portanto, atingir o Estado sem classes descrito por Marx, porém de uma forma particularmente bolchevique. Desde que a eliminação da pequena burguesia urbana fosse considerada terminada, a proletarização do campesinato poderia prosseguir pela coletivização forçada da agricultura.
transformando os camponeses, antes livres produtores, em empregados das fazendas coletivas cooperativadas, kolkhozes e estatais, sovkhozes. Eliminava-se assim a diferença entre eles e o proletário urbano. Pela primeira vez na história, por um ato deliberado de política estatal, as bases para a luta de classes seria eliminada. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.